Se nós estamos na decadência do humanismo, olha, depende do que você chama de humanismo, né? O humanismo é, por exemplo, a recuperação de textos gregos no período do Renascimento na Itália, século XV e XVI. Então é aquela ideia de uma recuperação de uma cultura que não seria, digamos assim, cristã, como na Idade Média meio que se impôs. O humanismo também vai ser associado à ideia de uma pintura que levava em conta a anatomia do corpo humano, né, no Renascimento. Também é possível não, se usa o termo humanismo, aí o humanismo filosófico, para uma tradição, por exemplo, muito vinculada ao Pico della Mirandola, com sua Oração pela Dignidade da Natureza Humana, de 1498, em que o Mirandola não só diz que a gente foi feito à semelhança de Deus, o que está na Bíblia, e, portanto, a gente seria criador como ele, quanto ele diz que nós não somos definidos um lugar na natureza como os outros seres, portanto, nós somos indefinidos, portanto, a ideia do pecado original perde uma certa força, e aí o humanismo, nesse momento, acaba surgindo como a ideia de que a natureza humana não é, digamos assim, disfuncional pelo pecado, ela é suficiente, capaz de progredir, de realizar o bem, e tudo bem, né? Essa ideia de humanismo, então, portanto, uma valorização da cultura não só cristã, inclusive a cultura greco-romana, a ideia de humanismo filosófico, da suficiência da natureza humana, da dignidade da natureza humana, isso vai desaguar no iluminismo, por exemplo, na ideia de superação de superstições religiosas e a ideia do ser humano como alguma coisa que é cultivável pela cultura, é reconhecível na cultura, é produtor de cultura e que merece um respeito na sua própria condição de ser humano, né? O humanismo também pode ser compreendido no sentido bem atual em obras como do John Keats, no livro dele Wisdom, sem tradução em português, Sabedoria, em que ele vai definir a proposta de sabedoria dele como uma proposta humanística, porque leva em conta uma vida sem deuses, uma vida dominada pela contingência, atravessada pelo que é plural, pela incerteza moderna e que nós só temos nós para a gente se virar. Então, não acho que dá para dizer que o humanismo está em decadência, né? Acho que é possível se reconhecer que uma certa glória associada à ideia do humanismo renascentista, ou um certo otimismo um pouco exagerado, que atravessa o iluminismo com relação à ciência e às criações científicas e industriais, que esse humanismo um pouco exagerado, sim, hoje a gente está um pouco de ressaca, porque a gente viu que o mundo melhora aqui, pior ali, né? Então a utopia humanista, eu acho que dá para dizer que ela está meio mal das pernas. Agora, a ideia de que o nosso destino é sempre nós mesmos e que nós temos que contar com nós mesmos, como fala o John Keats, não acho que esteja em decadência, não.